Olá, vamos começar agora o último vídeo dessa disciplina e vamos discutir nele, tentar discutir o mecanismo de Higgs e encerrar a disciplina. Vamos falar do bóson de Brut-Engler-Higgs. Um nome um pouco diferente do usual, mas ao longo da aula talvez fique claro. Primeiro, vamos relembrar algumas coisas. Para os férmions, nós usamos a equação de Dirac, que tem o termo cinético com a partícula livre e o termo de massa, e a lagrangiana dessa partícula, onde a gente faz o sanduíche da função de onda com o seu conjugado, e aqui eu tenho a minha lagrangiana. No caso da interação eletrofraca, o que vai acontecer para a interação? Eu vou introduzir esse termo decortado, que é interação. Esse termo decortado a gente tem que separar da parte esquerda e da parte direita. Na parte direita, nós atuamos, além do termo cinético, tem aquele termo do potencial elétrico, que nós passamos a chamar de B, por causa da mistura. Para o termo esquerdo, além do B, existe o fraco. Eu tenho também a interação fraca, então por isso eu tenho que escrever de duas formas diferentes. E o termo de massa? Como é que são a função de onda? O esquerdo, nós temos o neutrino e o elétron formando um dupleto. No direito, nós temos o pósitron e o antineutrino formando um dupleto. Mas eu só tenho elétron direito, não existe neutrino direito, e eu só tenho pósitron esquerdo, não existe neutrino esquerdo. Como é que a gente faz um termo invariante? Um termo invariante tem que ser um escalar. Escalar, eu só posso multiplicar essa função de onda por essa conjugada. Eu teria que misturar as helicidades direita e esquerda do elétron e do pósitron. Eu poderia também multiplicar essa com essa, ou seja, essa função de onda com essa transposta, onde aqui também eu tenho que misturar uma helicidade esquerda com uma helicidade direita. Então, esses seriam os dois únicos termos invariantes, ou seja, escalares, que eu poderia botar na minha lagrangiana. Mas eu não posso mudar a helicidade da minha partícula. E o seu problema fundamental, como foi mencionado antes, na sua essência, o problema de por que eu não posso ter um termo de massa na minha lagrangiana. Eu não sei fazer um escalar com massa a partir desse momento que eu tenho essa quebra entre direitas e esquerdas, partículas com densidade direita e partículas com densidade esquerda. Como é que são os módulos? O campo eletromagnético, a lagrangiana, lá do eletromagnetismo, vocês devem ter aprendido que eu escrevo com esse F-mini, onde F-mini nada mais é do que a derivada daqueles cruzados, daqueles campos. Para a eletrofraca, eu vou introduzir um termo, e esse termo vai eventualmente ser um pouco mais complicado aqui. E o termo de massa se escreve dessa maneira, e de novo eu vou cair na mesma história. Eu não vou poder preservar esse termo de massa. Então vamos agora, um pouco mais light, falar da história. Em 1950, Ginzburg e Landau começaram um desenvolvimento teórico que levou à supercondutividade. Bardeen, Cooper e Schiffer, em 1954, concluíram esse trabalho, e isso essencialmente mostra que o fóton, ou seja, uma partícula sem massa, pode adquirir uma massa efetiva quando ela se propaga em determinadas condições, em determinado ambiente. Então, existe uma maneira de associar uma massa ao fóton, uma pseudomassa, mas nós podemos fazer isso. Em 1960, o Nambu, percebeu a importância da quebra espontânea de simetria. Em 63, o André demonstrou que, no caso não relativístico, uma interação pode gerar uma massa efetiva e poderia ser, talvez, válido no caso relativístico. Em Gilbert, em 64, contestou essa validade no caso relativístico, o que levou a uma série de problemas, como nós vamos ver daqui a pouco. Primeiro, vamos discutir um pouco o que é uma quebra espontânea de simetria. Para isso, para falar de quebra espontânea de simetria, vamos usar
esse sistema aqui. Um lápis em cima, em pé, uma posição vertical. Se eu escrevo a energia desse sistema, se eu escrevo a lagrangiana desse sistema, ela vai depender desse ângulo θ aqui, ou seja, se eu inclino o meu lápis, é claro que a energia dele varia, a energia potencial. Mas ela não depende de forma nenhuma do ângulo φ, que é o ângulo medido ao longo de um eixo na minha folha de papel. Então, eu tenho uma simetria total em φ. Isso aqui é uma simetria perfeita. Nada depende de φ aqui. O que acontece agora é que eu largo o meu lápis. O problema é que o meu lápis está numa posição instável. E qualquer perturbação vai tirá-lo dessa posição de equilíbrio. E quando ele cai, o que acontece é que eu tenho um estado fundamental agora que depende de φ. Esse meu lápis está numa certa posição com um determinado φ. Existe um ângulo diferente de todos os outros. Houve uma quebra de simetria em φ. Foi uma quebra espontânea, nenhum agente, eu não fiz nada, o meu potencial continua sendo simétrico em φ, mas por alguma razão da minha situação inicial, eu quebrei essa simetria. Vamos agora ver uma quebra espontânea de simetria no ambiente que nos interessa dos partículas. Imagina que eu tenho a minha configuração geral é dada por um potencial, que é esse potencial azul aqui, ou seja, uma espécie de hiperboloide. Por alguma evolução do meu sistema, alguma mudança de fase, esse potencial passa dessa forma azul para a forma amarela. Ou seja, eu tenho um ponto aqui onde era o ponto de equilíbrio inicial estável, passa a ter um ponto de equilíbrio instável, e eu tenho um estado fundamental degenerado. Eu tenho vários estados aqui. Isso é uma analogia ao problema do meu lápis. Eu tinha um estado aqui, em princípio estável, instável, mas estacionário, e eu tenho vários estados, uma infinidade de estados fundamentais possíveis, o lápis caindo para qualquer ângulo. Bom, agora eu vou imaginar que esse potencial aqui é o potencial ao qual estão submetidos minhas partículas. E vou fazer a minha física, vou fazer resumido alguma coisa, e vou usar publicações, vou usar algumas equações do artigo original do Higgs. Então, imagina que quando houve aquele meu lápis que caiu numa posição, imagina que essa aqui é a quebra espontânea. Esse foi o estado para o qual o meu sistema evoluiu quando ele teve que escolher, quando ele teve que ficar em algum lugar. Eu estou chamando esse eixo de φ1, esse de φ2, estou supondo que eu fui para a condição φ1 igual a zero e φ2 igual a φ0. Se eu escrevo agora a equação nesse ponto, a minha equação que era totalmente simétrica, ela deixa de ser simétrica porque ela está nesse ponto aqui. E aí aparece, não vou fazer a conta aqui, o meu termo cinético e um termo aqui que tem toda a cara do termo de massa. Se vocês lembrarem da lagrangiana que a gente mostrou, eu tenho a derivada e um termo de massa. Isso aqui não é a termo de massa, isso devido a esse potencial. Esse potencial era bidimensional. Se eu olhar na direção paralela ao φ1, eu continuo vendo uma partícula livre. Ela é livre para se movimentar completamente. Mas se eu olho na direção de φ2, ela está presa num potencial. Então, esse potencial que prende aqui é o que simula um termo, esse termo aqui, que parece um termo de massa. Eu mantenho um termo sem massa, que é o movimento do potencial nessa direção. Então, essa é a ideia de como um potencial pode gerar, na lagrangiana, um termo que tem cara de massa. Eu acho que é massa, mas, na verdade, nada mais é do que o potencial. E existia uma simetria, essa simetria não foi quebrada. Repara que o meu potencial amarelo é simétrico nesse ângulo φ, mas a minha realização do estado fundamental não é. Bom, então, o Englert e o Brut, da Universidade de Bruxelas, submeteram, em junho de 64, uma ideia mostrando nessa direção para explicar de onde poderia vir a massa. Esse artigo só foi publicado em agosto. Em julho, um mês depois disso, mas antes da publicação do artigo, o Higgs submeteu um artigo sobre o mesmo assunto. Ele submeteu um segundo artigo no dia 31 de agosto, que é o dia que esse artigo foi publicado. Mas ele tem uma submissão anterior. Em outubro,
quer dizer, depois da publicação desses artigos do Engler e do Brut e o artigo do Higgs, mas antes da publicação desse segundo artigo do Higgs, Kuralnik, Hagen e Keeble, da Inglaterra, submeteram um quarto artigo, também tratando de lei de conservação e partículas sem massa. Esses 4 artigos são os criadores do imbróglio que vamos contar agora. Nesse artigo do Higgs, não no primeiro, mas no segundo, é que tem aquela equação em que mostra claramente que o potencial dá origem a um termo de massa. No primeiro artigo do Higgs, ele escreve que a razão dessa nota é mostrar que Gilbert, os argumentos de Gilbert, não funcionam por uma importante clássica de teoria de campos. Então, ele diz que o Gilbert estava errado quando ele disse que não valia para relatividade. Nesse artigo dos inglês, do Browning, Hagen, Keeble, na verdade só o Keeble é inglês, os outros são americanos, ele diz que ele critica violentamente o artigo do Higgs e diz que ele está usando suposições que não são as do Gilbert e que, então, essa crítica não vale. Bom, e ele, ao fazer o artigo dele, ele considera uma teoria que ele diz que é parcialmente resolvida pelo Engler e Booth, naqueles artigos do Engler e Booth, e tem alguma semelhança com a teoria clássica do Higgs. Ou seja, tem um comentário um pouco desse artigo sobre o artigo do Higgs. O Higgs, no artigo de 65, depois, critica esse artigo aqui, ele atribui a uma conservação local, mas ele diz que está errada essa crítica. Ao mesmo tempo, nos agradecimentos, ele agradece a discussão com eles, Hagen, Keeble e Guralnik, onde ele diz que aprendeu muito e foi muito útil para ele conseguir escrever esse artigo. Bom, tudo isso levou ao prêmio Sakurai, que foi dado em 2010 aos 3 autores do artigo inglês, aos 2 autores do artigo belga e ao Higgs. Posteriormente, em 2013, o prêmio Nobel foi dado ao Engler e ao Higgs. Temos aqui a foto sem o Higgs, dos 5 recebendo o prêmio Sakurai, e aqui no CERN, o Engler e o Higgs, quando foi anunciado o prêmio dela. Convém comentar alguma coisa. O prêmio Nobel pode ser dado, no máximo, a 3 pessoas. Isso pode ser dado a pessoas vivas. O Brut morreu um ano, 2 antes da atribuição do prêmio Nobel. Ele não soube da descoberta do Bohr. Então, esses 2, que é o Engler, que é um dos autores do primeiro artigo a respeito, e o Higgs, que é autor do segundo artigo a respeito, mas que foi publicado antes, que foi submetido antes da publicação do primeiro artigo, ganharam o Higgs. Os outros 3, que são esses aqui, não receberam, esse aqui é o Brut. Os outros 3 não poderiam receber, que o prêmio Nobel não poderia ser para vocês. Isso gerou uma certa discussão, há muita fofoca a respeito, mas eu acho que, como final de uma disciplina, para contar um pouco da história, é interessante. E o batismo do bóson? Primeiro, vamos chamar que é a única partícula escalar de spin zero do modelo padrão. Em 66, o Higgs tem um artigo muito importante em que ele calcula todas as propriedades do bóson, todas as formas de formar, o decaimento, está tudo lá. Esse é um artigo, não é o primeiro, é depois de toda a discussão, mas é um artigo relevante para a descoberta do bóson. Weinberg e Salam incorporaram ao modelo padrão, ou seja, o S2, o 1, a interação fraca junto com a interação eletromagnética, e estendeu isso, ele foi incorporando esse mecanismo para explicar a massa do W e depois estendeu para explicar a massa dos férmions, dos quarks, dos elétrons, etc. Esse modelo foi esquecido, ninguém fez nada disso durante algum tempo, até que nos trabalhos do Tufts e o Veltman, que deram a eles o prêmio Nobel para estabelecer o modelo padrão, eles mostraram que esse mecanismo era essencial
para que essa teoria fosse uma teoria matematicamente autoconsistente. E, num artigo de 72, o Lie escreveu contribuições do bóson escalar massivo de Higgs. Nesse artigo é que é a primeira vez que chama bóson de Higgs. É verdade que o Higgs ficou defendendo essa teoria, que caiu no ostracismo durante algum tempo, mas o Lie começou a chamar isso de bóson de Higgs. Por que ele chamou de Higgs? Talvez pela insistência do Higgs, talvez por esse artigo do Higgs, e o nome pegou. As considerações teóricas diziam que a massa do Higgs tinha que ser menor do que 1 TeV, senão a teoria perdia um pouco a consistência. Em 2012, no CERN, as colaborações Atlas e CMS descobriram o Higgs. Hoje em dia, nós temos essa massa para a massa do Higgs. Como é que a gente tem o modelo padrão, então? Então, aqui eu tenho uma maneira simplificada, né? Eu já tinha mostrado para vocês os quarks, os leptons, os bósons de interação, e agora nós temos o Higgs. Aqui é o spin 0, aqui spin 1, aqui spin meio. Tá? É uma maneira. E como é que eu escrevo o modelo padrão? Trabalhou-se com simetria. A simetria é uma maneira de escrever uma coisa complicada de maneira parecendo simples. Então, uma boa maneira de escrever no final da disciplina é simplesmente chamar para tomar um café, como se faz no CERN, e uma caneca onde eu tenho a lagrangiana do modelo padrão. Esse termo aqui descreve os campos. Esse termo aqui descreve como os férmions interagem entre si. Esse termo é a interação do férmion, que está aqui, com o bóson de Higgs, ou seja, é o termo que vai dar origem à massa dos férmions. Esse termo vai ser a interação do campo com o bóson de Higgs, é o termo que vai dar origem à massa, essencialmente do W, porque os outros não têm. E isso aqui é o potencial de Higgs, onde aparece no modelo padrão. Então, essa é uma maneira simples de representar. É claro que essa equação aqui representa algumas derivadas no campo, tem bastante o eletromagnetismo aí dentro, tem a parte da interação fraca, tem a parte da interação forte, mas usando as simetrias eu escrevo do número. Para terminar, eu iniciei o curso dizendo que essa disciplina vocês iam ver um número de ganhadores do Prêmio Nobel como em nenhuma outra. Alguns deles eu pontuei em alguns lugares, mas para concluir, eu deixo aqui um slide onde onde fica mais ou menos evidente a quantidade de trabalho, a quantidade de prêmio Nobel, são 39, que foram atribuídos de matéria e assuntos que, de um jeito ou de outro, em geral, superficialmente, nós tocamos aqui no curso. Então, entre os seminários que vocês deram, entre os tópicos que eu abordei, nós temos todos esses ganhadores de prêmio Nobel. Ok? Tchau.